Olá, irmãos! Dando continuidade ao estudo do livro Atos dos Apóstolos, estudaremos hoje o capítulo 13. No estudo anterior, nós vimos que o apóstolo Pedro foi colocado na prisão por parte do rei Herodes, sendo que, numa noite, o anjo do Senhor apareceu na prisão com uma grande luz que iluminou toda aquela cela. A glória de Deus se fez presente e Pedro foi colocado em liberdade através do anjo do Senhor que o libertou. Depois nós vimos que a igreja de Cristo estava orando na residência de Maria, a mãe do evangelista João Marcos, e ali Pedro apareceu batendo na porta e os que estavam dentro da residência ficaram atônitos e achando que não era Pedro. E nós comentamos que muitas das pessoas oram e quando recebem uma bênção do Senhor não acreditam. E aqui pareceu que é uma coisa que acontece muito, não só nos dias de hoje, mas mesmo na época de Cristo isso acontece, porque o ser humano ele tem o problema por causa da mancha do pecado original. Vimos também que houve por parte do Espírito Santo de Deus que em Herodes, o rei Herodes, que não quis glorificar a Deus, o povo ficou aclamando Herodes, é o Deus, não é homem, é Deus. Mas o que acontece é que naquele momento o anjo do Senhor também chega e acontece a morte do rei Herodes. No capítulo 13, a gente vai ver que o Espírito Santo de Deus aqui em todo o livro de Atos dos Apóstolos, ele é muito poderoso, porque o Espírito Santo de Deus é responsável pela formação da igreja, formação dos líderes cristãos na igreja primitiva. E aqui a gente vai ver uma coisa importante, que no capítulo 13, o apóstolo Pedro, ele já sai um pouco de cena aqui, e vai entrar agora o apóstolo Paulo, o Saulo, aquele Saulo de Tarso, aquele que era perseguidor de cristãos e que teve um encontro com o Senhor no caminho de Damasco, conforme a gente já tinha comentado em capítulos anteriores. E houve a conversão do Saulo, e agora aqui a gente vai ver que Saulo, juntamente com Barnabé, o José de Barnabé, eles sairão lá da cidade de Antioquia, uma cidade onde o evangelho já tinha chegado, fora do eixo judaico, fora de Jerusalém, e ali eles vão começar a fazer a missão fora da região onde eles estavam, mais precisamente na Ásia Menor, que hoje é a Turquia. E ali as igrejas foram crescendo, conforme a gente vai ver nos capítulos seguintes. Vamos ler aqui o que diz no capítulo 13, que a gente vai dividir em duas partes, parte 1 e a parte 2, porque tem muitos versículos. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, conhecido por seu segundo nome, Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que era irmão de criação de Herodes, o governador, e Saulo, que é o Paulo, que é o nome Saulo, é o nome hebraico, e Paulo é o nome romano. Enquanto serviam, adoravam e jejuavam ao Senhor, o Espírito Santo lhes ordenou: separai-me agora Barnabé e Saulo para a missão a qual os tenho chamado. Diante disso, depois que jejuaram e oraram, lhes impuseram as mãos e os enviaram. A gente está vendo aqui que nessa primeira viagem missionária de Paulo, eles estavam reunidos na igreja lá da cidade de Antioquia, na Síria, onde nesse local foi um local onde muitos dos judeus que se converteram a Cristo,
eles foram perseguidos até pelo próprio Saulo aqui, que a gente está vendo. Saulo já está lá em Antioquia, mas antes da fundação da igreja de Cristo em Antioquia, o Saulo de Tarso, que era um fariseu, não era convertido ainda, ele perseguia os cristãos. E houve uma fuga em massa por parte desses judeus convertidos. Eles foram para essa cidade da Síria, de Antioquia, e lá a igreja iniciou um processo através do Espírito Santo de Deus, fez com que muitos homens de Deus ali fossem manifestados. Inclusive aqui fala de profetas, homens de ensino, e aqui o Espírito Santo agiu, e mais uma vez o Espírito Santo age com muito poder. Aqui o Espírito Santo de Deus, ele fala para os líderes lá da igreja de Antioquia, inclusive o Saulo de Tarso e o José de Barnabé, que foram os dois missionários que se deslocaram até a Ásia Menor. A gente vai ver que eles aqui eles oraram, toda a igreja, os líderes religiosos aqui, cristãos, eles oraram, impunham as mãos sobre os dois apóstolos para que pudesse consagrar, fortalecer eles em espírito, porque eles iam fazer uma viagem para uma região desconhecida e ali eles iam ter que pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Mas eles foram tranquilos, porque o Espírito Santo de Deus habitava neles e iriam dar o poder na hora necessária, porque Jesus, quando disse que na hora que ele ascendesse aos céus e que ele ia enviar o Espírito Santo de Deus, muitos iriam receber os dons. E aqui a gente vai ver que a igreja ela vai crescer, ela vai multiplicar. Continuando aqui nos versículos 4 em diante. E é uma coisa interessante que a gente vê aqui, é que os discípulos, aí o início da igreja cristã, havia sempre o poder da oração, sempre é forte. A oração, o jejum e a imposição de mãos, porque quando o Espírito Santo de Deus ele age no cristão, a oração tem muito poder. Então, nós nos dias de hoje, nós também temos que ter essa intenção de orar pelos outros, orarmos pelas pessoas, pelos nossos inimigos, como Jesus assim nos ensinou, porque o poder do Espírito Santo de Deus é transformador. Ele transforma aquelas pessoas más em pessoas que começam a ter o coração quebrantado. Assim é o Evangelho de Jesus Cristo, porque o poder é sobrenatural, não é poder de homens, mas de Cristo que habita através do seu Santo Espírito aqui entre os seus. Dirigidos, portanto, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João Marcos os seguia para auxiliá-los. Depois de atravessarem toda a ilha até Pafos, encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava feitiçaria e era falso profeta. Ele assessorava o procônsul Sérgio Paulo, homem de grande inteligência. Este mandou chamar Barnabé e Saulo, pois desejava conhecer a palavra de Deus. No entanto, Elimas, o mago, pois é assim que se traduz o nome dele, opunha-se a eles, tentando desviar o procônsul da fé. Contudo, Saulo, que traduzido é Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando atentamente para Elimas, o repreendeu, dizendo: Tu estás cheio de toda mentira e malignidade, filho do diabo, inimigo de tudo o que é justo. Quando cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Para que saibas que a mão do Senhor é contra ti. Ficarás cego a partir de agora, e não verás a luz do sol por algum tempo. E, no mesmo instante, Elimas sentiu como se um nevoeiro o encobrisse e seus olhos ficaram em trevas. Então, tateando
rogou a quem pudesse guiar pela mão. O procônsul, observando o que havia acontecido, creu profundamente, impressionado com a doutrina do Senhor. A gente viu uma coisa muito interessante aqui, é que quando Saulo de Tarso, Saulo é em hebraico, e como eles estavam lá na Ásia, a língua que se falava era o grego romano, sendo que Paulo é o nome em grego, desculpa, o nome em romano, em latim. E aqui, a partir de agora, o nome será Paulo, o Paulo de Tarso, não mais Saulo, porque agora a pregação vai ser em todo o mundo. E naquela época, a língua oficial do Império Romano era, naquela região da Ásia, era o grego, porque foi através do Alexandre o Grande, quando ele dominou toda aquela região, foi uma coisa que o imperador, que o Alexandre o Grande, ele colocou em prática, foi a questão da língua, do grego. Então o grego se expandiu por toda a região da Ásia e ali ela era a língua oficial, é como se fosse hoje o inglês, que é a religião mais falada no mundo. Então aqui você vai ver que quando Paulo chega lá em Antioquia, lá na sinagoga dos judeus, ali os judeus começam a falar com Paulo, e ali aparece o procônsul, uma pessoa muito influente naquela província. E lá o que acontece? Ele está acompanhado de um Bar Jesus, que aqui fala que é um falso profeta, que Bar Jesus tem o significado de filho de Jesus, só que aqui é um enganador. E quando ele tenta de todas as maneiras evitar que Paulo levasse a mensagem do Evangelho e que o procônsul pudesse ouvir e crer, aqui ele ficou tentando de todas as maneiras evitar que o procônsul ouvisse e cresce em Jesus Cristo. Foi quando Paulo chegou e falou: ei, para com isso, tu é o pai da mentira, tu é o filho do diabo, tu é enganador. A partir de agora tu ficarás cego, em nome de Jesus. Por quê? Porque ali o poder sobrenatural, que Paulo foi o instrumento do Espírito Santo de Deus, para que a mensagem do Evangelho ela pudesse se expandir e muitas pessoas fossem alcançadas. E aqui houve essa manifestação aqui, e esse falso profeta, a Bíblia diz que ele ficou cego por algum tempo. Isso aqui, o procônsul, vendo tudo aquilo acontecendo, que ele chamou o Saulo e chamou também Barnabé para ouvir a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, porque ele tinha ouvido de pessoas, mas dos principais líderes lá de Jerusalém, ou também dos apóstolos, ele não sabia como é que tinha acontecido o fato desse Jesus. E ali ele creu que Jesus Cristo é o Messias. A sua fé aumentou cada vez mais quando ele viu o fato que aconteceu com a cegueira daquele falso profeta. Nos dias de hoje a gente vê que muitas pessoas querem ouvir a mensagem do Evangelho, querem ouvir a palavra de Deus, mas existem pessoas que às vezes fica chegando para aquela pessoa e tentando convencer a não ouvir o Evangelho. Não crê nisso não. Crê no que está nesse mundo, o mundo é isso aqui, e quando morre vai para a terra e assim por diante. Não crê nesse Jesus que veio há 2000 anos. Que é o filho do diabo, é o mentiroso, como a Bíblia fala. Jesus sempre disse, o pai da mentira, o mentiroso é Satanás, o filho do diabo. Então aqui a gente vai ver que nós, muitas vezes, somos levados a não crer na Escritura. Isso aqui você está sendo usado pelo espírito maligno. Então quando a gente propaga o Evangelho, que o Espírito Santo vai agir na vida daquela pessoa, a obra do Espírito Santo, é Ele que converte, é Ele que dá a salvação, e não o homem é apenas instrumento. E aqui, Paulo e o Barnabé foram instrumentos de Deus
para levar a mensagem do Evangelho, para que ela pudesse se expandir. Ok? Continuando no versículo 13. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, que fica na Panfilha. Então, João Marcos os deixou ali e regressou a Jerusalém. Eles, no entanto, seguiram para além de Perge e chegaram a Antioquia da Pisídia. No dia de sábado, entraram na sinagoga e se assentaram. Logo após a leitura da lei e dos profetas, os administradores da sinagoga mandaram que se lhes fosse feito o seguinte convite: irmãos, se tendes em vós alguma palavra de encorajamento para nosso povo, dizei-a. Então, Paulo, colocando-se em pé, fez sinal com a mão, solicitando a atenção dos presentes, e declarou: caros israelitas e vós gentios, que igualmente temeis a Deus, ouvi. Aqui o apóstolo Paulo, ele está lá na sinagoga em Antioquia, aqui não é Antioquia da Síria, que onde eles saíram. Paulo e Barnabé saíram de Antioquia da Síria. Aqui eles foram para Antioquia da Pisídia. Aqui era uma província romana, lá na Ásia Menor, que hoje é a Turquia. E aqui a gente vai ver que o início da igreja cristã primitiva começou com os judeus. E nesses lugares, os judeus que eram dispersos, aqueles judeus que fugiu da perseguição, eles iam para vários lugares do mundo. E ali eles, para propagar o judaísmo, eles ficavam nas sinagogas. E aqui, quando Paulo e Barnabé foram para essa cidade, Antioquia da Pisídia, eles foram convidados, depois que foi lido as Escrituras, a lei de Moisés, que eles tinham o costume de ler o Pentateuco, que são cinco livros da Bíblia, que foi escrito pelo Moisés, e depois eles liam alguma parte da Escritura dos profetas. E quando eles terminaram de ler, eles fizeram um convite para alguém que pudesse pregar, como acontece nos dias de hoje. Um pregador vai na igreja e faz a pregação através da Escritura. E ali o que aconteceu? Quando eles perguntaram se tinha alguém para levar alguma mensagem, aí Paulo se prontificou. E aqui Paulo vai fazer uma exposição, uma explanação muito interessante sobre Jesus Cristo. Ele vai buscar, através do Antigo Testamento, de que Jesus, porque o Antigo Testamento Jesus cumpriu, ou seja, o Antigo Testamento que pregava sobre o Messias se cumpriu em Jesus Cristo, porque Jesus cumpriu todas as profecias do Antigo Testamento. E ele vai explicar para os judeus, os novos convertidos, lá nessa sinagoga. Vejamos aqui no versículo 17. Ele explica, Paulo: o Deus deste povo de Israel escolheu nossos antepassados e honrou sua gente durante o tempo em que, como estrangeiros, caminharam pela terra do Egito, de onde os libertou com braço poderoso. Aqui ele está falando que quando Deus escolheu o povo de Israel para ser o povo escolhido, ele libertou o povo de Israel da escravidão do Egito. E ele continua: o Senhor zelou por eles com paciência no deserto durante cerca de 40 anos. Ele destruiu 7 nações em Canaã e entregou a terra em que habitavam com herança a seu povo. Isso tudo levou aproximadamente 450 anos, quando então lhes deu juízes até a época do profeta Samuel. Mas o povo lhe rogou por um rei, e Deus lhes concedeu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou pelo espaço de 40 anos. Depois que tirou o reinado de Saul, deu-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo meu coração,
ele fará tudo conforme a minha vontade. E da descendência desse homem, Deus levantou para Israel o Salvador Jesus, assim como prometera. Antes, porém, da chegada de Jesus, primeiramente veio João, que é o João Batista, pregando um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Quando estava por concluir seu ministério, proclamou João: quem pensais vós ser eu? Não sou eu o Messias. Entretanto, eis que vem após mim aquele cujas sandálias eu não sou digno sequer de desatá-las dos seus pés. Irmãos, descendentes de Abraão, e vós não judeus que temeis a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. Ficaremos aqui até o versículo 26, nesse discurso de Paulo na sinagoga lá em Antioquia da Pisídia, e nós vamos continuar na segunda parte, no próximo vídeo. Aqui a gente vai ver que o apóstolo Paulo, ele vai fazer uma exposição, como aconteceu com Estevão, quando ele falou sobre os antepassados até chegar em Jesus Cristo. Falou o apóstolo Pedro também, no dia de Pentecostes, que ele falou toda a história do Antigo Testamento até chegar em Jesus. E aqui o apóstolo Paulo também faz essa exposição das Escrituras, mostrando que Deus, dos antepassados, que escolheu o povo, a nação de Israel, para abençoar, e que foi através dos profetas. E quando chega nos reis, que ele fala do rei Saul, porque o povo tinha os juízes, que eram os que comandavam Israel, o povo de Israel, mas o povo queria um rei, porque as outras nações tinham rei. Então Deus escolheu o profeta Samuel para que pudesse escolher um rei. Foi escolhido o rei Saul. E o rei Saul governou por aproximadamente 40 anos. Depois foi escolhido por Deus o rei Davi, que é justamente da tribo de Judá. É justamente a descendência que Deus falou que iria vir o Messias. E o Messias, Jesus Cristo, que vem da tribo de Judá, que era do rei Davi. Deus, através da sua misericórdia, ele continua cuidando do seu povo, ele continua tendo paciência com o seu povo. E aqui o apóstolo Paulo vai fazer, na sua explanação, ele conta tudo o que aconteceu do Antigo Testamento até chegar em Jesus no Novo Testamento. Lá na frente a gente vai continuar a falar a respeito da palavra de Paulo. E aqui a igreja se expandia, a igreja